E aí, vamos continuar? Eu só queria acrescentar um pouquinho, que eu observei que eu falei, não falei sobre uma característica muito importante do expressionismo. Então, voltem na página 81. O expressionismo, ele vai trazer imagens e exageros do mundo interior, porém ele vai trabalhar temas como doença, morte, medo, traição, que eram temas que não eram representados pelos artistas no passado, certo? Então, vamos lá. Página 82. 1. A peça-fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York em 1917. A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. B. A crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX. C. O esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade. B. A vontade de expulsar os visitantes dos museus associado à arte a situações constrangedoras. E. O fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e da importância social e da produção artística? A questão correta é a questão A. Bom, alteração do sentido de um objeto do cotidiano, né, e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. Lembrem do Handmade. Ele tira, né, o urinol do seu espaço, de um banheiro masculino, traz para o museu e ele vai intitular de fonte. Então ele vai dar um outro sentido, um outro significado conceitual para esse urinol. Por que não a B? A crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX? Bom, o dadaísmo faz parte das vanguardas, que não é apenas no final do século XIX, nós temos aí o início do século XX, então essa informação está errada. E crítica à vulgarização, bom, quando ele expôs esse urinol, gente, foi um escândalo para a sociedade burguesa. Ai, que horror, né? Tanto que diz que foi recusado a primeira vez que ele colocou o nome urinol, e aí na segunda vez ele mudou esse nome e colocou a fonte, aí foi aceito pelo museu. C. O esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade, lembra que a arte que vai trabalhar esse intimismo nosso, mas de uma forma grotesca, exagerada, é o expressionismo, tá? Além também do inconsciente do surrealismo. D. A vontade de expulsar os visitantes dos museus? Não cabe ao dadaísmo, vai caber a isso a outras tendências que estão dentro do contemporâneo, das artes contemporâneas. Associando a situações constrangedoras? Também não, tá? Apesar de ser provocativo, como eu falei para vocês, ter gerado muita polêmica. E o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza, lembra que o dadaísmo vai trabalhar com o conceito, ele não vai trabalhar com a idealização da beleza, né? E a importância social da produção artística, não, eles continuam trabalhando a produção artística só de uma forma totalmente inovadora, provocativa. Lembramos que o mundo teve Primeira e Segunda Guerra Mundial. 2. O trecho a seguir pertence ao manifesto lançado em 1909 por uma das vanguardas estéticas europeias que exercia grande influência sobre o modernismo brasileiro. Leia o excerto e identifique o movimento de vanguarda apresentado por ele. Em vez de eu ler o texto todo, eu vou ler a parte chamada 3, tá? Até hoje a literatura tem exaltado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a velocidade, o salto mortal, a bofetada e o morro. A que vanguarda corresponde esse texto? Futurismo. Certinho. Questão 3. Abre a questão 3 com uma tela do Pablo Picasso, chamada
Les Demoiselles de Avignon, não sou boa no francês, quem souber pronunciar pode me corrigir, que foi representada, que representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela... Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa obra. A modelo ficou escandalizada quando viu seu corpo retratado desta forma que o Pablo Picasso representou. Ela dizia, não, esse corpo não é meu, não sou eu não sou assim. Ela não conseguiu entender que ele estava exatamente inovando, transcendendo, que ele não queria fazer uma cópia real, fiel do corpo da modelo. Bom, a pintura de modelos em planos irregulares. B. Mulher como temática central da obra. C. Cena representada por vários modelos. D. Oposição entre tons claros e escuros. E. Nudez explorada com o objeto da arte. A questão correta é a questão A. Pintura de modelos em planos completamente irregulares, tá? Usando o que? A fragmentação e a geometrização. Olhem aqui essas duas mulheres. Percebam que o rosto dela tem uma representação diferente. Elas estão com máscaras africanas. O Pablo Picasso, uma viagem que ele fez à África, ele ficou encantada com a arquitetura e com os acessórios das máscaras dos africanos primitivos. Então ele manteve na casa dele um mini museu com peças africanas para ele se inspirar. Essas máscaras africanas, elas trazem o minimalismo, né, a simplicidade exatamente da representação do rosto. Bom, por que não é a B? Mulher como temática central da obra? Gente, isso tá na história da arte como um todo, né? O exaltar ou representar a mulher. Cena representada por vários modelos também não é algo somente do cubismo. Oposição entre tons claros e escuros, essa oposição ela vai ser no barroco, tá certo? No chiaroscuro também um pouco do Renascimento. E nudez explorada como objeto de arte também não é algo singular do cubismo. Nós temos aí as obras clássicas da Grécia principalmente, que nós temos toda essa nudez, o trabalho da anatomia do corpo do ser humano. Bom, eu vou pular a questão 4 e vou partir para a questão 5. Nós temos aqui uma tela do René Magritte. Olha essa questão, ela tem uma dificuldade bem acentuada. O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias no início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é a justaposição de elementos díspares observada na imagem do homem no espelho. Crítica ao passadismo exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. Construção da perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais. Processo de automatismo indicado na repetição da imagem do homem. Procedimento de colagem identificado no reflexo do livro no espelho? A questão correta é a questão A. Vamos analisar por que as outras estão erradas, começando pela E. Procedimento de colagem é uma característica do cubismo e não aí do surrealismo. Indicado no reflexo do livro no espelho, nós não temos uma colagem, nós temos exatamente, né, o reflexo do livro. D. Processo do automatismo, isso é uma característica do surrealismo, indicado na repetição da imagem do homem no espelho, tá? Essa daqui não estaria tão errada, mas qual está mais certa? Lembrem dessa maldade que tem o Enem. Qual que está mais certa, né? Indicado na repetição da imagem do homem. Nós temos aqui a repetição dele, porém de uma forma completamente o quê? Inusitada. C. Construção de perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais. Gente, a perspectiva ela não é criada a partir de sobreposição. Se ela é sobreposição, eu não estou vendo a relação que é da perspectiva matemática, porque perspectiva significa profundidade em uma tela.
B. Crítica ao passadismo? Certo, eles fazem crítica às obras de arte que estão no passado. Exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente, nós podemos afirmar que ele está criticando o passado apenas vendo essa imagem do homem sempre olhando para frente? Bom, A. Justaposição de elementos díspares. Aí, o que é uma justaposição? É pôr-se junto. E aí a gente precisaria saber o significado da palavra díspares, que é desigual. Observada a imagem no homem no espelho é esta, porque nós temos uma justaposição, né? Nós não temos assim a imagem certinha, nós temos isso, e ela é desigual exatamente por isso. Porque ela não está uma atrás da outra, como seria o correto. Elas estão o quê? Meio que saindo, né? Uma do lado da outra. Certinho? Bom, questão 4. Leia o fragmento do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. Uma nova escala. A outra, a de um mundo proporcionando e catalogando com letras nos livros, crianças nos colos. O reclame produzido letras maiores que as torres e as novas formas na indústria da aviação, postes, gasômetros, raims, laboratórios e oficinas técnicas, vozes e tiques de fios de ondas de fulgurações, estrelas familiarizadas com negativos fotográficos, o corresponde da surpresa física em arte. A cenário alternativa em que a vanguarda artística do século XX está corretamente representada por uma das características predominantes. Dadaísmo, função aleatória dos signos verbais. Olha só que no texto nós temos a palavra como indústria, viação, aviação, oficinas técnicas, laboratórios, vozes, ondas, figurações. Isso lembra o quê? Esse mundo, essa exaltação ao mundo tecnológico, ao mundo das máquinas. Então, gente, a questão correta é o D. Futurismo, inovações tecnológicas e culturais próprias do século XX. As vanguardas no Brasil, a primeira fase modernista que nós vamos iniciar a segunda apostila falando delas, elas vão se esperar nesse futurismo italiano. Porém, aqui o futurismo não será machista e muito menos vai justificar um governo totalitarista. Muito pelo contrário. O Oswald traz o futurismo porque ele quer exaltar a cidade de São Paulo. No início do século XX, nós temos, né, a cidade de São Paulo como aquela região onde está surgindo as grandes indústrias, as tecnologias, a velocidade, o movimento. Então é neste ponto, certo? Qualquer dúvida, galera, me mandem um WhatsApp, eu estou aqui para conversar com vocês, para tirar as dúvidas, tá? Sobre os trabalhos, por favor, quem não mandou, mande no seu tempo, tá? Não fiquem preocupados, é um momento diferente da história humana que nós estamos vivendo, esses períodos de quarentena, então temos que ser tolerantes, temos que cuidar tanto da nossa mente como do nosso corpo. Tá? Então lembre-se, precisando de mim, eu estou aqui. Eu só não quero deixar as coisas se acumularem quando nós voltarmos, certo? Um beijo, saudades grandes de vocês, tá? Até mais!